Olá, amados, bom dia, graça e paz, louvado seja o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, até aqui nos sustentou o Senhor que fez os céus, a terra, o mar e tudo que há. Pela fé, o universo foi criado, né? Nós contemplamos as obras das mãos daquele do qual é invisível e nós cremos. Cremos no Deus Pai, cremos no Filho, cremos no Espírito Santo, que um coração contrito e arrependido, ele não despreza e faz morada em nós. Jesus está nos falando por estes dias a respeito daqueles que ensinam. A ordenança é para que ensine o Evangelho. A ordenança é para que anuncie o arrependimento, porque através do arrependimento se chega ao reino dos céus. E quando se busca o reino dos céus e a sua justiça, em primeiro lugar, tudo o que nos é necessário, ele nos acrescenta dia após dia. Assim nós passamos a depositar a confiança naquele que é do alto, naquele que é do céu. E aqueles que ensinam o Evangelho. O Evangelho é que é possível de santificar, de purificar as almas pelo lavar da palavra. Porque a Bíblia diz que ainda que tivesse 10.000 tutores em Cristo, não teríeis muitos pais. Os filhos na fé são gerados na fé. São aqueles que estavam no mundo como filhos bastardos, pelos filhos da desobediência, e através da obediência que Jesus Cristo nos ensina. Deus nos atrai até Cristo, enviando o seu Santo Espírito. E nós perseveramos na sã teologia de Cristo. Nós perseveramos ouvindo as advertências do Espírito Santo. Mas aqueles que ensinam, da qual ele sempre nos ensina, que serão cobrados com mais rigor naquele dia e naquela hora que somente o Pai sabe, nem o Filho e nem os anjos. Porque responderá não somente pela sua alma, mas também pela alma daqueles que ensinaram e irão prestar conta. A Bíblia diz que quando Jesus disse: vós sois aqueles que completares a medida de vossos pais, que desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias lhe serias cobrado, porque estavam segundo obras da lei, estavam sem ser justificados. Porque só há um justificador, só há um mediador entre Deus e homens, que é Jesus Cristo. Pelas obras da lei, como tanto os que estão sobre a graça como pela obra da lei, estão tropeçando em muitos pontos. Pela lei, os que estiverem como obras da lei, estão acometidos de desobedecer a todos os mandamentos. Já o que está sobre obras segundo a graça, segundo a fé opera em nós, é justificado. Mas, outrora, quando éramos escravos no mundo, e agora estamos escravos em Cristo e libertos do mundo, e a liberdade que Cristo nos concede, ela deve ser conduzida com zelo, tanto a unidade da fé, do qual interligados uns aos outros, do qual o cabeça da igreja é Cristo e Deus a sua cabeça,
Se estamos nele, ele em nós, estamos em unidade, estamos em conformidade. Se há tanto individualmente, ele disse: se estais em mim e eu em vós, sede santos, sede justos. Aquele que estiver santificando, santifique-se mais ainda enquanto há tempo. Aquele que estiver purificando, purifique-se mais ainda enquanto há tempo. Mas também ele diz para aqueles que consideram-se limpos, mas não lavam da sua imundícia, continue sujando-se mais ainda. Porque só se lava o interior, que a purificação é do interior para fora, só se lava através da palavra, do lavar, do santificar, através do evangelho. Porque, como obras da lei, o véu é colocado, não se compreende, não se consegue a revelação. A Bíblia diz: homens de fé falaram face a face com Deus, mas ninguém nunca viu a Deus, a não ser por aquele que revela a imagem e a glória do Deus vivo, Jesus Cristo. Na antiga aliança, como Cristo, ungido de Deus, do qual a Bíblia fala que tudo o que está escrito nas Escrituras se fala a seu respeito. Tudo o que foi dito nos Pentateucos, nos livros de Moisés, nos Salmos, nos Provérbios, nas Lamentações, tudo se diz aquilo que havia de se cumprir através do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Senhor dos Exércitos, Príncipe dos Príncipes, aquele que tudo opera, o grande eu sou, o Rei da Glória, o Emanuel, o Pai de multidões, a semente de Abraão, do qual Abraão foi-lhe imputado justiça. Pela fé, ele foi para sacrificar o seu filho Isaque. Alguém que estava ali junto com os moços e o seu filho, que ia fazer um sacrifício, do qual não havia ali o carneiro, e ele disse: fique aqui enquanto eu e o menino vá e volte. Ele creu que, assim como Deus lhe concedeu, lhe colocou à prova sacrificar a sua promessa, o seu Isaque, ele creu que ali haveria ressurreição, mas ainda não era o tempo, porque não era o seu Isaque, mas sim o primicista, o primogênito de toda a criação, o unigênito do Deus vivo e o primogênito na ressurreição, que se cumpriu nos mínimos detalhes. Seus ossos não foram quebrados, a hora determinada, em tudo ele se cumpriu, da qual ali antecedendo ele disse: Pai, se possível não me passe desse cálice, mas que não seja feito segundo a minha vontade, mas segundo a tua. E ele bebeu daquele cálice ali no Monte Sião, foi ungido, o rei do Deus Altíssimo, foi coroado com a coroa de espinhos. Na sua maior fraqueza, ele venceu os principados, as potestades, feito os governantes ímpios, feito um pouco menor que os anjos. Ele ressuscitou com glória, com força e com poder, e está liderando, é aquele que está governando, porque ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele é aquele que apanha os sábios nas suas próprias astúcias. Ele é aquele que a sabedoria do homem é loucura para ele. E ele opera no meio de nós, faz sinais grandiosos, assim como tem feito, e continua operando, porque ele é o mesmo, ele é eterno, ele é aquele que cuida de nós, mas é aquele também que aqueles que ensinam serão cobrados com rigor.
prestarão conta de todas as suas obras. Assim como a Bíblia diz de uma vinha que um rei que viajou para o distante e arrendou a sua vinha, e ali ele mandou para prestar contas, e eles foram e espancaram aqueles que ali estavam, e assim procedeu. E então ele resolve mandar o filho, e os lavradores maus ali, vendo que era o filho, dizendo: matemos-los e herdaremos a vinha. E assim o fizeram. E quando o rei voltar e requerer a sua vinha, assim ele cobrará de cada um com rigor. Embora muitos são os presunçosos e arrogantes e dizem que a vinha são deles, que eles fazem como querem, aqueles que não têm mais temor a Deus e a Cristo, que é o princípio da sabedoria, se não teme, está destituído da sabedoria do alto. São aqueles que, com o entendimento de próprios olhos, não desvia do mal. A Bíblia diz: não são todos que dizem Senhor, 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 que herdará o reino dos céus. A Bíblia diz que naquele dia, naquela hora, ele dirá: amigo, como entrastes aqui? Porque onde estão as suas vestes nupciais? Porque muitos estarão vestidos de vestes de tecidos, como que de teia de aranha. Não é possível tampar a vossa nudez. Lembrai-vos que a veste está relacionada com as obras. Aqueles que seguem com obras de injustiça, das quais as suas primeiras obras, se eram justas, não são possíveis de mais os justificar, estarão como que nus. A Bíblia diz que muitos, do qual nós temos contemplado, estão correndo publicamente nu, está sendo exposto à sua nudez, porque as suas obras são más, suas obras são de maledicência, e tudo aquilo que é dito nas trevas é revelado na luz. Já aqueles que perseverarem até o fim, as suas vestes são o linho fino, o linho da justiça, do qual se persevera dia após dia, segundo as obras de justiça, juntamente com a fé, que acompanharão a nossa alma para o tribunal de Cristo, aonde a Bíblia diz que todo joelho se dobrará diante dele, toda boca o confessará. Alguns para desonra e outros para honra, como um pastor que separa o rebanho, como se aparta as ovelhas dos bodes. Ali onde os bodes forem lançados haverá choro e ranger de dente, um rio de lago de fogo, aonde não se apaga. Já aqueles que alcançarem a habitação celestial, aqueles que confiam no pão da vida que veio do alto, que habitou no meio de nós com graça e sabedoria, muitos rejeitaram o pão da vida por estarem segundo a maledicência, estarão também rejeitados, porque ele disse: aquele que me confessar diante dos homens publicamente e continuar com o entendimento, que é desviar do mal, crendo, alcançarão as mansões celestiais, a Jerusalém jubilosa dos milhares e milhares de anjos. Mas também aqueles que me negarem, eu negarei diante do Pai e diante dos anjos. E são aqueles que serão reprovados, mas aqueles que perseverarem até o fim alcançarão a Jerusalém jubilosa dos milhares e milhares de anjos.
da qual ele dirá: vinde benditos do meu Pai, os que estiverem à direita, perseverando com o coração, segundo o coração de Deus, todos os dias de sua vida. Até que se o Espírito se expire, onde Jesus disse: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Entrego o meu Espírito, e expirou, e ressuscitou ao terceiro dia, fez suas aparições há cerca de 40 dias e 40 noites, adentrou o alto dos céus, a ascensão de Cristo, do qual ele disse que os batizaria com Espírito e com fogo. Ainda haverá um remanescente, do qual tem o seu nome escrito no livro da vida, que serão provados pelo fogo. O batismo de fogo do qual ele passou, do qual ele disse que os revestiria, como dias de Pentecoste, que foram vistos como línguas, como que repartidas de fogo. Aonde há a santificação, aonde há a purificação pelo batismo, porque aquele que não nascer de novo da água, que é a palavra, que é viva e eficaz, e do Espírito, não pode herdar o reino dos céus. Assim como ele disse a Nicodemos. Nicodemos disse: como pode ser eu, já sendo velho, entrar no ventre de minha mãe? Mas Jesus estava lhe dizendo algo que é espiritual, e ele, por não ser espiritual e ser carnal, não se compreende aquilo que é espiritual. Jesus estava falando do nascimento espiritual, porque em Adão, segundo a alma vivente, está morto, mas aquele que nasce novamente no Espírito Santo é a alma, é o Espírito vivificante. Se morre na cruz, se crucifica as paixões da carne e nasce nova criatura, vive para aquilo que é edificante, porque tudo me é lícito com a liberdade em Cristo, saindo do mundo da escravidão, mas nem tudo me convém, e usa-se somente para aquilo que é edificante para o corpo. Porque somos templos do Espírito Santo, casa do Deus vivo, comunidade da fé, e temos que ter zelo para com a habitação, porque é um coração contrito e arrependido, ele não despreza e faz morada em nós. E nós perseveramos dia após dia, segundo o seu Espírito opera em nós. E em mais um dia na vigilância, na oração, meditando na palavra de dia e de noite, porque quando assim procedemos, anunciamos a verdade. O Espírito é a verdade da qual Jesus disse ali àqueles fariseus que creram nele e abandonaram a sinagoga. Ele disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Porque dele é o reino e a glória para todos sempre, e através dele nós perseveramos, porque ninguém se produz bons frutos por si mesmo. Pelos seus frutos os conhecereis. Não existe árvore boa produzindo maus frutos, e inversamente uma árvore má produzindo bons frutos. Só se produz os bons frutos estando na videira verdadeira, do qual Cristo Jesus é o renovo, do qual brotou-se, E ele disse: perseverai em mim, porque aquele que estiver em mim e permitir a poda, permitir a limpeza, mais frutos ainda produzirão, alguns 30, outros 60, outros 100 por um. Mas aquele que estiver como uma figueira que não produz frutos, somente folhas, ele disse: seca-te, e assim se opera, e se torna um galho seco lançado ao chão, como se as mulheres que ajuntam os galhos secos e lançam no fogo. E o machado está posto à raiz aqueles que não produzem os bons frutos. Produzis antes frutos dignos de arrependimento. Assim,
diz o Senhor. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós, erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.